Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Santiago e hoje eu vou estar falando sobre o Professor Global, a plataforma de educação STEAM 3.0. Beleza? Bom, muito bem. Antes de falar propriamente da plataforma, nós vamos conversar um pouco sobre um problema, né, um problema nacional referente à educação. Né? Em 2019, mais da metade das pessoas de 25 anos ou mais ainda não completaram o ensino médio, ou seja, 51,2% da população, ou 69,5 milhões de pessoas, de brasileiros, ainda não completaram o ensino médio, ou seja, a educação básica, certo? O número de inscritos no Enem, na edição de 2022, é o segundo menor desde 2005. E ele apresenta uma redução de 10% ao número de inscritos de 2021, certo? E o ensino médio ele possui uma evasão anual de 700 mil alunos, o que gera um prejuízo ao governo de 4,5 bilhões de reais, certo? Bom, mas por que isso está acontecendo? Né? Por que as pessoas estão evadindo o ensino médio? Por que as pessoas ainda não completaram o ensino médio? Por que existe esse desinteresse? Bom, vamos analisar então a educação ao longo do tempo, tá? Bom, próximo ali de 1500, né, nós temos a educação 1.0, que é a educação do livro. O que seria a educação do livro? Eu tenho um conteúdo, eu sei um conteúdo, eu transcrevo este conteúdo num livro, imprimo, imprimo e jogo aí para a população e quem quiser que vá ler, certo? Bom, beleza. Depois surge uma educação 2.0. Bom, o que seria essa educação 2.0? Eu pego esse conteúdo do livro, né, eu pego esse conteúdo do livro e agora eu jogo ele para a internet. Tá? Eu jogo ele para a internet. Como? Bom, o livro que antes era físico tem um preço muito alto, certo? Ele agora se transformou num PDF, que é de fácil acesso, certo? Também se transformou num e-book, tá? Agora, aquelas aulas que eu dava baseado naquele livro e agora baseado também nesse PDF, elas se transformaram em videoaulas, ou seja, às vezes um aluno que não teve física no ensino médio dele, algo muito comum, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Né? Um aluno que não teve física no ensino médio dele, ele vai poder assistir videoaulas de física na internet. Né? Um slideshow, ou seja, uma apresentação de slides, né? Então, mais do que propriamente só digitalizar um conteúdo, também eu estou envolvendo tecnologia, né? Isso aí são alguns exemplos, tá? E aí agora surge a educação 3.0, tá? E ela contempla os dois tópicos da educação 1.0, que são os livros, né? Os livros eles não são jogados fora, né? E também os tópicos da educação 2.0, que é o PDF, o e-book, as videoaulas, o slideshow. E agora ele tem um acréscimo. O acréscimo da educação 3.0 é a interação, tá? Então, além dos livros, além de todos esses tópicos aqui tecnológicos da educação 2.0, eu também incluo simuladores, eu incluo aplicativos, eu incluo agora o celular, tá? O celular que tá na mão aí do jovem, do adolescente, tá? Dentro da minha educação. Beleza. Então qual que é a solução? Qual que é a solução? Desenvolver então uma plataforma que auxilie professores e alunos no processo educacional. Que processo educacional? Bom, hoje nós temos um aluno que ele é completamente interativo, ele interage com conteúdos no Instagram, né, nas redes sociais em geral, ele interage com o seu tablet, ele interage com o seu celular, clicando, modificando posições de blocos, né? Até nos próprios jogos, os jogos se tornaram extremamente interativos, onde ele pode mexer nas próprias configurações dos jogos, né? Então, tudo, o aluno do século XXI é um aluno que vive dentro de um contexto interativo. Só a educação que não é interativa. Então, agora a solução é desenvolver uma plataforma que possa levar esse aluno, possa levar a ele essa interação, essa educação 3.0, tá? Os alunos, então, eles terão a oportunidade de aprender não só por meio de textos, né? Agora eles podem interagir, então, com esse conteúdo. Então, como eu disse, aqueles textos, aqueles livros, eles não desapareceram, mas agora esses textos eles estão enriquecidos. Eles não desapareceram, eles continuam, mas eu tenho um acréscimo de interação,
Tá? Os professores eles terão um apoio da plataforma e da equipe para auxiliar nas suas demandas educacionais e tecnológicas, ou seja, essa plataforma ela é para o professor não é dispensado da sala de aula, mas agora ele tem pessoas para auxiliá-lo para fazer um serviço que ele não teria tempo para fazer. Tá? O objetivo então é tornar o celular, né, um novo quadro negro, né, com uma educação via nuvem. Essa educação via nuvem ela faz com que a educação chegue como a água encanada nas casas das pessoas, certo? Então, a educação que dependeria muito de hardware, ou seja, de bons computadores, bons celulares, se eu jogo essa educação para a nuvem, o meu servidor roda os programas necessários e o celular mais básico, desde que seja um smartphone, né, o celular mais básico, ele pode rodar esses aplicativos, né, o aluno que possui celular pode interagir com esse conteúdo. Beleza. Vamos analisar o plano do projeto. Né? O plano do projeto ele contempla lives, ou seja, mas onde está a interação das lives? Lembra da videoaula? Bom, agora nas lives, né, a pessoa pode comentar, a pessoa pode tem um chat ao vivo, certo? Então é uma videoaula já interativa. Né? Nós temos o conhecimentista, né? Ou seja, já aí um novo personagem histórico que já vou explicar, as redes sociais, uma matemática via celular, aplicativos matemáticos e testes de nivelamento. Né? Esses aqui são as bases, tá? Beleza, vamos analisar então cada item. Né? As lives, né? Como eu disse, as lives agora ela aumenta, né, o nível de interação com os espectadores, certo? Então, além de um vídeo, esse vídeo ele pode ser comentado, perguntado, enfim. Tá? Matemática via celular. Né? Então, o que a matemática via celular permite? Ela permite ao usuário compreender a linguagem matemática através de uma calculadora para celular. Ou seja, né, essa calculadora para celular, ela estabelece novas possibilidades de ensino e agora uma possibilidade do aluno reconhecer a matemática como uma linguagem, certo? Bom, aplicativos matemáticos, né? Então esses aplicativos matemáticos eles permitem ao usuário interagir diretamente com o conteúdo. Tá? Ao invés dele ler um livro ou ver somente um vídeo, agora ele pode teclar e modificar configurações do seu sistema para poder interagir com o conteúdo. Né? Bom, o conhecimentista, que é um personagem histórico que surge devido aí agora a uma era de negacionismo, né, de anticientificismo. Então esse novo personagem histórico surge em busca de transformar a sociedade numa sociedade conhecimentista, que é a favor do conhecimento. As redes sociais, né, elas podem alcançar o usuário, né, que não sabe tanto sobre o assunto, né? E ela também permite ao usuário uma abordagem mais descontraída, de forma que ele vai se relacionar com o conteúdo de uma forma mais amigável, tá? Testes de nivelamento, então a ideia é nivelar o conhecimento do estudante para que ele possa ver onde que eu estou bem, onde que eu estou mal, o que eu preciso melhorar, né? O que eu não posso piorar de forma alguma, certo? Bom, muito bem. Vamos falar então das lives, né? O que nós temos atualmente? Atualmente nós temos lives acadêmicas, né? Nós contamos com mais de 1.500 vídeos acadêmicos na área das exatas, certo? Então, dentre esses conteúdos nós temos mecânica quântica, nós temos eletromagnetismo, nós temos matemática básica, certo? E tudo voltado para o público acadêmico, certo? Bom, que já está, né, iniciado aí com as ciências, certo? E nós temos também as lives de cidadão ensino médio, certo? Nós contamos já com mais de 70 vídeos produzidos destinados ao cidadão, né, que completou o ensino médio ou não, né, e ou então ele é um profissional de uma outra área, ou seja, um profissional de fisioterapia vai poder estar assistindo uma live de mecânica quântica e relacionando aquilo que ele está ouvindo e vendo e também interagindo, né, com o seu dia a dia, né, as coisas que acontecem ao redor dele. Ele vai conseguir compreender isso, certo?
Nessas lives nós ainda contamos com diversos cursos produzidos, né? Nós já temos cursos prontos de aritmética, de funções, polinômios, trigonometria, vetores, números complexos, exponencial, logaritmo, equações e matrizes, né? Todo conteúdo básico aí de matemática, né? E onde está o diferencial desses cursos para os outros? A interatividade STEAM 3.0, né? Onde os cursos tradicionais não apresentam isso. Então os cursos tradicionais vão apresentar apenas vídeos. Nós acrescentamos, nós vamos além. Bom, a matemática via celular, né? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Divulgar aspectos científicos a respeito das exatas através do celular, né? Então, a ideia é justamente modificar as aulas tradicionais, né, para aulas mais interativas, né? Então, aqui eu tenho um gráfico, né, e aqui o aluno ele escreveu esse gráfico, ele não precisou desenhar, e ele pode ir modificando as equações, né? Então, aqui ao invés de x mais 1, o que, que acontece se eu escrever x mais 2? O que, que vai modificar? Né? Aqui x mais 9, e se eu colocar 2x mais 9, o que, que acontece? Né? Então ele tem essa possibilidade, às vezes não tão instantânea quanto, quer dizer, às vezes muito mais instantânea, né, do que ele fazer esse desenho no caderno dele. Né? Então aqui já está até né, basta apenas ele escrever e descobrir, né, como que se utiliza aí a matemática como linguagem, né? Porque aqui a calculadora ela só vai entender aquilo que você escrever corretamente, certo? E também aqui, quando o assunto é um quadro negro, olha só, aqui foi um desenho que eu fiz, né, e ele escreveu aqui, ó, né? Ele escreveu aqui do outro lado. Né? Então basta você fazer desenho, você escrever a expressão que você quer e a calculadora, baseada naquilo que ela já conhece, ela vai executar aquele seu comando. Né? Então aqui eu pedi para ele fazer uma integral de x em x e aqui eu obtive o resultado. Beleza, como fazer? Né? Então esse é um dos problemas. Né? Como fazer? Porque é muito fácil eu entregar um aplicativo, né? Eu entregar um aplicativo e falar assim, faz. Mas aí o que, que a gente fez? Nós possuímos mais de 150 vídeos ensinando como utilizar essa calculadora Maple dentro do ambiente de sala de aula. Ou seja, na minha aula, como que eu enriqueço ela com uma calculadora? Ou seja, se eu quero falar sobre vetores, né, como que eu vou enriquecer essa minha aula utilizando a calculadora? Nós mostramos como fazer, as possibilidades, aquilo que se tem, né, no YouTube. Nós já possuímos mais de 150 vídeos e buscando uma revolução nas salas de aula. Né? Então, ou seja, como eu havia dito, o celular como o novo quadro negro. Né? Aqui vai seguir um vídeo, um exemplo, né, de como seria uma aula aí utilizando o celular como quadro negro. O que nós precisamos saber é o seguinte, é que o Maple Calculator ele acabou de passar por uma atualização, tá? De forma que agora, né, agora ele nos dá o passo a passo daquilo que ele fez, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, né? Nós temos aqui o nosso polinômio que a gente deseja fatorar, que é x elevado ao quadrado, mais, acaba saindo a raiz aqui, mais, né, 7x, mais 12, beleza, pessoal? 12. Vamos ver aqui. Ele nos dá o gráfico, como é de praxe, né? Ele sempre faz isso, mas nós não temos interesse nenhum pelo gráfico, tá bom? Nós temos interesse aqui, ó, pela fatoração, que é esse factor ali, factor de fatoração, né? Bom, tá aí o polinômio fatorado, tá? Já era de expectativa, porque a gente já tinha feito esse exercício na nossa última aula, tá? Na nossa última aula, a gente escolheu esse polinômio mesmo e trabalhou com ele, né? E aí a gente obteve esse resultado. Mas vamos ver aqui, tá vendo essa pegadinha aqui no cantinho da tela? Né? Ali no Factor, ele nos vai dar o passo a passo de como ele fez. E a gente vai ver que é um método um pouquinho diferente daquilo que a gente utilizou, tá? Tá aí, agora eu aperto essa setinha aqui e ele nos dá o passo a passo de tudo aquilo que ele fez, tá bom? Olha só, vamos ver aqui como que ele fez esse procedimento, tá? Esse primeiro pedaço aqui não importa tanto pra gente. O que importa é daqui para baixo, nesse pedaço aqui, ó, x ao quadrado mais, né? Ele abriu esse 7x aqui, né? Esse 7x aqui em 3x mais 4x, né? E aí, então, ao invés de ter 7x aqui, eu tenho isso aqui, 3x, né? Mais 4x mais 12, tá certo? Bom, e agora ele vai juntar
esses dois termos aqui, tá? Esses dois termos. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, olha só, ele vai isolar um x, tá bom? Então, eu vou ter aqui x vezes x mais 3, de forma que, se eu multiplicar aqui, né, eu volto a esse argumento aqui. E desse lado, ele vai botar aqui, todo mundo junto, 4x mais 12. Tá? Esse aqui é o primeiro passo. Né? O primeiro passo importante para a gente. Tá bom? Depois, o que ele vai fazer é isolar esse 4 aqui, né? Porque o 12 é múltiplo de 4. Então, eu tenho x mais 3, mais 4, x mais 3. Tá bom? Bom, olha só o que a gente obteve. Né? Dessa forma, você repara que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, então eu isolo ele. Então, eu vou ter x mais 4, x mais 3. Tá bom? Esse é o procedimento adotado pelo Maple Calculator. A gente utilizou de uma outra forma e obteve a mesma coisa. Tá bom? Mas esse aqui é trabalhado e feito pelo Maple Calculator. Esse método que ele está utilizando aqui é conhecido como método de fatoração por agrupamento. A gente vai ver ele melhor na nossa próxima aula, vai estar tudo bem mais explicadinho do que eu fiz aqui, tá bom? Muito bem, aplicativos matemáticos. Né? Aqui está um exemplo de um aplicativo matemático. Tá? E o aplicativo matemático ele permite interação com o conteúdo. Então aqui, no caso, a gente vai ver esse aplicativo aqui rodando. Tá? Aqui está só um print da minha tela. Aqui a pessoa, né, o aluno, no caso, pode mover o ângulo. Tá? Ele pode mover o ângulo e a velocidade. Então aqui ele está interagindo com o conteúdo. Ensino e tecnologia. Por quê? Porque isso aqui depende de uma tecnologia, que é o celular ou um computador, né? Tudo isso aqui está dependendo aí de uma tecnologia. E multidisciplinaridade. Por que multidisciplinaridade? Bom, tudo bem que esse aqui é um aplicativo, né, que ele envolve física. Mas aí é uma coisa bastante importante de dizer que esses aplicativos desenvolvidos eles possuem infinitas possibilidades. Então aqui tem uma cena bastante interessante, né? Aqui o macaco está tentando pegar um coco. Né? E aí é bastante interessante se nós formos pensar no contexto da biologia, do que o macaco exatamente se alimenta. Será que aquele contexto colocado ali pelos desenhos animados, né, de que o macaco só come banana, será que isso é verdade? Como é que funciona isso? Então, assim, como permite aí uma vastidão de cenários e de ocasiões, os aplicativos eles permitem uma multidisciplinaridade. Vamos ver aqui um exemplo? Bom, muito bem. Então nós temos aqui um aplicativo de cinemática, né, mais propriamente de lançamento oblíquo. O nome do aplicativo é O Macaco e o Coco. Né? Aqui nós temos uma visão geral do aplicativo, né, onde explica o que está acontecendo aqui dentro. E aqui nós temos uma explicação de toda a física que está envolvida nessa situação. Né? E essa é a união da educação 3.0 com a educação 1.0. Né? Enquanto a educação 1.0 tem aqui a parte do livro, a parte de um texto que mostra ali a parte conceitual e matemática, aqui nós temos o aplicativo que fornece interação. Então aqui com o aplicativo eu consigo modificar, né, a angulação, né, o ângulo do pulo, vou aumentar aqui, vou botar aqui, né, aqui mais para cima e vou aumentar a velocidade. Vou botar uma velocidade bem alta aqui. Bom, ele tecnicamente aqui, se o coco não caísse, ele conseguiria pegar o coco. Mas vamos ver aqui o fenômeno acontecendo. Então tá aqui o macaco pula e não pega, né? O coco acaba caindo. Bem, agora eu vou fazer um ajuste do ângulo, né? Vou abaixar um pouquinho aqui o ângulo, vamos ver. Vamos abaixar mais um pouquinho o ângulo, né? Beleza, e ele está indo aqui do outro lado. Eu quero que ele caia mais próximo aqui da beirada. Aqui mais ou menos ele já cai mais próximo da beira. Eu não quero que ele caia no rio. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade. Bom, beleza, ele já não cai no rio. Vamos fazer o pulo. Ah lá, pulou e não pegou o coco, né? Acabou também não pegando o coco. Eu vou voltar aqui e vou mexer na angulação. Mexi aqui no ângulo, deixei mais próximo do 30, vamos ver. Ele vem para o salto, pulou e pegou o coco. Certo?
Então, baseado nas ajustações dos ângulos e da velocidade, né, o estudante ele consegue verificar qual é a modificação no salto e como que o macaco consegue pegar o coco ou não. Muito bem, o site do Professor Global também conta com os testes de nivelamento, né? E esses testes de nivelamento eles estão aí para verificar, né, o quanto que um aluno conhece sobre determinado assunto, certo? E baseado naquilo, como que ele pode avançar ou não. Né? É uma forma, né, de induzir então o aluno a investigar um determinado assunto. Por exemplo, se ele não consegue passar do nível 1, ou seja, do nível fácil, né, ele vai ver que ele precisa estudar mais sobre aquele tópico. Né? Então, ele pode descobrir o quanto, né, ele por si próprio pode descobrir o quanto ele sabe sobre um determinado assunto, né, fornecendo assim uma maior autonomia para o aluno. Vamos ver aqui um exemplo do teste de nivelamento. Então, está aqui um teste de nivelamento em aritmética. Nós temos diversas questões aqui. Vamos numa questão de nível fácil, né? Questão de nível fácil em aritmética. Bom, eu já tinha finalizado, já tinha feito aqui um exemplo, né? Vamos fazer outra tentativa então. Bom, muito bem. Começou aqui, apareceu a primeira questão. Vou dar um chute na primeira questão. Né? Chutei aqui a primeira questão e passei para a próxima. Passei para a próxima. Eu vou continuar chutando as outras, tá? Vamos ver o resultado final. Bom, então tá aí todas as minhas respostas, elas estão salvas, eu vou enviar e terminar essa minha tarefa. Enviar e terminar tudo. Enviar tudo e terminar, né? Bom, tá aí o resultado, só a primeira que eu acabei acertando, né? Ele veio aqui, sua resposta está correta, né? E aqui, né, tem as outras, as que eu errei, ele está me fornecendo ali a resposta, e aqui, né, aquelas que necessitam de desenvolvimento, ele está me fornecendo aqui um desenvolvimento do porquê eu estou errado, certo? Bom, e aqui o aluno consegue refazer esse teste e ele viu, né, que se ele acertou só uma questão, ele não pode avançar, né? Para ele avançar, ele precisa gabaritar esse teste, certo? Bom, aqui nós também temos questões de nível médio e de nível difícil, certo? Muito bem, o Aritmética 3.0 aqui só está como um exemplo, porque o site do Professor Global ele introduz um novo corpo pedagógico, certo? Onde nós temos, então, essa educação 3.0, né, que a gente chama de corpo pedagógico 3.0, né, ele possui 12 modos de ser feito. Né? Nós temos aqui as videoaulas, os PDFs, né? Então a videoaula ela continua, o aluno quer descobrir, quer começar a aprender sobre um assunto, ele vai lá assistir uma videoaula, né? Aquele livro, agora que se tornou digital, está como um PDF, né? Nós temos também textos 3.0, que são textos interativos, nós temos então a calculadora Maple, né? Igual tem aqueles vídeos que eu já mostrei anteriormente, um lápis e papel, né? Então aqui priorizando, né, também, né, um modo de se fazer a educação 3.0 é lembrar da 1.0, que é escrever, né, matemática passo a passo, onde o aluno pode ver o desenvolvimento de questões, desenvolvimento de teoremas, os aplicativos, né, como por exemplo aquele do macaco, né, mas aqui nós também temos aplicativos para aritmética, testes de nivelamento, que foi aquilo que eu acabei de demonstrar, né? Ele é um modo de fazer a educação 3.0, biblioteca de vídeos, onde nós selecionamos diversos vídeos pela internet, né? Materiais de bom conteúdo e sugerimos para o aluno, né? Para o aluno também poder verificar como outros professores abordam, por exemplo, aqui aritmética, certo? Projetos, né? Já vou apresentar um exemplo de projeto onde nós relacionamos coisas do dia a dia com aritmética aqui, né? Mas se fosse funções, coisas de dia a dia com funções, né? Então o aluno ele vai ser envolvido num projeto. Grupos de estudo, né? Então o aluno ele pode aí montar um grupo de estudo, né? Ele e pessoas de diversos locais do mundo para discutir sobre temas, um tema, por exemplo, aritmética. E um fórum onde ele pode deixar questões para que outras pessoas respondam, né? Questões, dúvidas aí sobre a própria aritmética ou sobre o curso, alguma dúvida que ele tem sobre o funcionamento das coisas, certo? Então tá aqui, a pessoa está no site do Professor Global, ela clicou no curso de aritmética, ela vem aqui em projetos. Bom, então nós temos aqui Homem-Aranha Lei de Pitágoras, ele clica aqui, eu quero ver então esse projeto, né? Esse aqui é só um exemplo, certo? E aí, aqui apresenta um vídeo, né, sobre o contexto que eu estou colocando, né, que é o contexto do Homem-Aranha, certo? Aqui, ele não sabe nada sobre Lei de Pitágoras, então assiste esse vídeo aqui para você aprender um pouco sobre Lei de Pitágoras. Aqui nós fornecemos imagens, nós explicamos melhor o que está acontecendo, nós contextualizamos, certo? E aqui, né, nós passamos para a parte matemática, né, para a parte matemática, onde nós ensinamos alguns cálculos a ser feitos. E aqui, né, no final, nós pedimos, então resolve aí algumas questões, né? Então nós vamos ligando
aí diferentes tópicos, né, diferentes tópicos da educação 3.0 e com coisas do dia a dia para que o aluno seja envolvido para que ele possa construir o conhecimento dele. Bom, o site do Professor Global também conta com uma parte de gratuidades, onde nós apresentamos, né, formas de educação 3.0 completamente gratuitas. Então a pessoa chega aqui na front page do Professor Global, né, tem essa parte aqui gratuito, né, ferramentas, cursos e aplicativos gratuitos. E ela se depara com tudo aquilo que é gratuito e nós ensinamos, né, como utilizar, né, cada um desses equipamentos, né? Por exemplo, o Maple Calculadora, né, como vocês sabem, né, já possuímos diversos vídeos, né, mais de 150 vídeos mostrando como que se usa o Maple Calculadora, mas a pessoa que quer ver as gratuidades que possui, né, nós explicamos o que é o Maple Calculadora. Se ele não sabe mexer, nós fornecemos aqui uma apostila, né, ele possui uma apostila, também um vídeo, né? Então um vídeo onde a pessoa pode verificar o que é, como que se utiliza o Maple Calculador, aqui no caso de matrizes, né? Nós possuímos um vídeo. Se a pessoa clicar aqui e ela estiver utilizando o celular, ela vai ser levada para Apple Store, para Play Store, né? Ou outra ferramenta para download, né? Bom, também apresentamos aqui o Maple Learn, né? O Maple Learn que é uma ferramenta, né, para cálculos matemáticos, né? Então deixa eu abrir aqui só para a gente mostrar como que é o ambiente Maple Learn, que é uma ferramenta completamente gratuita. Bom, tá aqui o Maple Learn. Então, por exemplo, a pessoa pode escrever aqui 2 elevado a x, né? Então tá aqui 2 elevado a x. E aí ela quer plotar o gráfico. Então a pessoa digitou aqui a função que ela quer e ela pede para plotar o gráfico. Plotou o gráfico, né, da função que ela quer. Bom, beleza. E aí aqui eu também posso digitar textos, né? Então deixa eu, aqui tem o botão de texto, né? Aqui eu tenho um botão de texto, né? Lembrar que é uma calculadora web, né? Então é via web. E aí eu posso pedir, né, coisas aqui para ele fazer, né? Aqui é dada a função, aqui item 1. Dada a função e seu gráfico, digite, faça, né, se for um aluno de ensino superior, faça faça uma integral. Faça uma integral. Certo? Então o aluno vem aqui, como que eu vou fazer uma integral? Ele clica aqui na função, né, dada a função, e eu peço, né, aqui, né, para ele fazer aí uma integral, né? Então, aqui, banana, diferencial integral com relação a x. Clicar aqui. Pronto, tá aí o resultado da integral, né? Resultou, me forneceu uma integral. Clico de novo na função, posso pedir aqui item 2 para que o Maple Learn faça, né, vamos pedir aqui, na verdade que eu estou pedindo para o aluno, né, faça uma expansão em série da função descrita, né? Beleza. Pedindo aqui, esse aqui é o meu segundo comando para o aluno vai clicar aqui na função e vai vir aqui em série, né? E aí ele pode escolher 0, 1, menos 1 ou um x0 qualquer. Vamos escolher em torno do menos 1. E ele fez aí a sua expansão em série. Esse aí, e tem várias outras coisas que ele pode fazer aqui com o Maple Learn, né? Ele dá aqui o módulo, aqui, né, o valor absoluto, ou seja, módulo, exponenciar, logaritmo natural, log de 2, log de 10, limite, caso ele queira fazer, né, diversas raízes aqui, né? Então, o Maple Learn ele possui diversas possibilidades, tabelas, né? Então aqui, ó, tabela vertical, né? Então, é de fato um, uma web calculadora muito completa. Se ele quiser inserir uma imagem, né? Então, se o professor quiser colocar uma aula aqui baseado no Maple Learn, que ele querer colocar uma imagem, ele pode. Ele pode também colocar aqui unidades, né? Aqui, ó, metro, quilograma, segundo, né? Aqui, Newton, né? Então, é um universo a ser explorado, certo? Muito bem. Aqui nós possuímos ainda o Maple Player, né? O Maple Player que é um software, né, completamente gratuito, onde ele permite que um aluno visualize e interaja
com documentos Maple. Lembrando que o Maple, né, é uma ferramenta de ponta no mercado da matemática, né? É uma ferramenta até relativamente cara, mas o Maple Player ele é completamente gratuito e ele pode aí fornecer ao aluno que ele interaja com conteúdos, né, de forma gratuita. E aqui está a própria Maple, né, demonstrando a utilização do Maple Player em um iPad. Né? Então ele funciona para iPad e para notebooks, computadores, certo? E aqui para celular você tem aí o Maple Calculadora. Bom, muito bem. O site do Professor Global também conta com o Conhecimentista, né? Quem é o Conhecimentista? O Conhecimentista é um novo personagem histórico que surge, né, e busca restabelecer, revolucionar a relação entre capital e conhecimento, né? Hoje que nós vivemos aí uma sociedade negacionista, anticientificista, surge um novo personagem histórico que é o conhecimentista, né? O conhecimentista ele busca a valorização de conceitos científicos, né? E também dos cientistas, né, que produzem conhecimento a partir de uma folha em branco. Então o conhecimentista ele vem para trazer uma nova ideia, para conscientizar a sociedade e mais propriamente revolucionar a relação entre capital e conhecimento. Vamos ver aqui um exemplo do que fala o conhecimentista. Então aqui o conhecimentista, eu vou escolher um tópico, eu vou escolher que ele está falando aqui sobre a era do conhecimento. Aí aqui, ó, a era do conhecimento. Tem a história, tem um aviso, a era do conhecimento chegou, a história não acabou, né? Então ele está falando aqui sobre a era do conhecimento. Vamos clicar aqui, a era do conhecimento chegou, né? E vamos ver esse texto aqui, né? Que ele está falando, né? A era do conhecimento chegou. Então vamos dar uma lida aqui, né, no que ele está falando. Olha só, a esperança da história é que cada geração consiga fazer a leitura de seu momento histórico. Embora vivamos num mundo complexo, a expectativa é de que a geração atual se posicione a respeito da era do conhecimento, a de assumir o conhecimento como um novo elemento da história. Numa era do conhecimento, não faltam modelos científicos, upgrades de produtos, notícias globais, debates em redes sociais. Falta uma voz a identificar que sem lavrar a terra do conhecimento, o mundo não anda. Uma voz a relevar de que antes do capital vem a relação matéria-palavra. Duas grandes invenções constroem a história do homem, o fogo e a internet. A primeira construiu sua história no último 1 milhão de anos. A segunda implementa a era do conhecimento pelos próximos anos. Essa é a história que nos chama, a de aportar na natureza através da imaginação, feito por Melk. Então aqui está falando, né, agora da nova invenção da internet e como que ela faz com que a era do conhecimento, né, se apresente, certo? As pessoas agora, né, cabe a missão das pessoas identificar que a era do conhecimento chegou e nós não podemos viver mais como antes, mas sabendo relacionar, né, verdadeiramente, genuinamente a relação entre conhecimento e capital. Nós também contamos com as redes sociais, onde nós atualizamos semanalmente tudo aquilo que foi produzido pelo Professor Global, né? Então aqui, por exemplo, né, aqui foi o print de uma semana, tudo que aconteceu ao longo de uma semana, né, o nosso canal no YouTube, né, veja alguns vídeos que nós possuímos, um artigo publicado por um membro da nossa equipe, né, que no caso é o professor Elael, né, a abertura aí das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né, aqui é bastante importante destacar que nós também buscamos divulgar aquilo que está acontecendo relacionado à educação, né, no Brasil. Aqui é um vídeo sobre o Maple Calculadora, né, um corte bem rápido, né. Aqui um curso, né, então um trechinho de um curso e aqui um trecho de uma palestra, né. Então o nosso objetivo é divulgar, né, os conteúdos de uma forma mais descontraída e simples, né, para as pessoas que estão chegando, né, e apresentar então as nossas atividades semanais desta forma. Nós também temos o Professor Global Reporter, né? O Professor Global Reporter, o que ele busca fazer? É apresentar semanalmente, quinzenalmente, de forma quinzenal, tudo aquilo que foi feito pelo Professor Global de uma forma diferenciada. Como você pode ver nessa imagem, possui aí uma caneta e um ponto de interrogação. Então, ao invés aí do martelo e da foice, esses novos dois elementos, eles buscam então que as pessoas se questionem, né? Se questionem e agora comecem a desenvolver conhecimento, né? Então, o Professor Global Reporter ele também busca introduzir esse novo tipo de
questionamento e de construção às pessoas, né? Além de apresentar aquilo que se foi feito, buscar uma enculturação aí do conhecimento nas pessoas. Bom, nós podemos concluir que o nosso modo de atuar é ir além, né? Não esquecer o passado, mas melhorá-lo. Né? Então, por isso a gente continua com livros, lives, né? Os textos, redes sociais, né? Tudo que possui na Educação 2.0 que está aí no mercado, mas a gente inclui novos tópicos, né? Como aplicativos matemáticos, web calculadora, testes de nivelamento, textos interativos, tudo com interatividade, né? Para que o aluno ele possa aí melhorar, né, o seu desempenho e interagir, né? Um aluno hoje que é completamente interativo, né? Nós temos aqui diversos tipos de alunos, mas todos eles agora aí com interação na sua vida, né? Principalmente o aluno do século XXI. Né? Nós podemos concluir então que o nosso diferencial está na interação. Né, tornar conceitos científicos, né, que antes eram tratados como estáticos, ou seja, como um quadro negro que possui algo escrito, ou uma videoaula que é uma pessoa só fica sentada assistindo, mais interativa ao usuário ou ao estudante. Nós concluímos também, né, que a educação, né, ela deve chegar como água encanada nas casas das pessoas. Então, assim como uma pessoa hoje abre torneira e recebe água, nós desejamos que uma pessoa abra o seu celular, computador ou outra ferramenta e possua educação, possa ser educada, né, no sentido aí de receber conhecimento, né, formando assim uma educação de massa personalizada, né, então aí para todo tipo de estudante. Então, o professor global se torna um novo caminho para o Brasil entrar na era do conhecimento, né? Desfrutar então dessa estrada do conhecimento para que possa aí evoluir. O meu muito obrigado à sua atenção. Um forte abraço.